Olá, vocês me escutam bem? Quem tiver por aí, manda um joinha, só para saber se está rolando. Bom, começamos então. Bem-vindas, Bel, Sara, Amanda. É uma honra estar aqui, né, em nome do Instituto Emília. Eu quero dar as boas-vindas e agradecer a presença de todo mundo que está aí do outro lado da tela nesse momento. Enfim, é um momento que a gente se une dessa forma. E em nome do Instituto Emília, do Laboratório Emília, do Coletivo Encrespados, eu agradeço muito a presença. Hoje a gente inaugura uma série de encontros. O Emília Convida, que hoje convida o Encrespados, que ficará com a gente por 4 encontros. E o coletivo é absolutamente necessário, essencial, em qualquer tempo, mas acho que nesses é uma urgência absoluta, sem precedentes, assim. E o Encrespados é um coletivo que desenvolve formação de professores, formação de jovens, enfim, a Amanda vai falar um pouquinho mais. E esse é o primeiro encontro, a gente se encontra também no fim do mês, com outra programação, que depois eu falo. E a gente vai... Eu agradeço também ao laboratório, que é um parceiro, junto com a Neturity, e é um braço, né, da Emília na produção, na divulgação de conteúdo. São vários cursos que o laboratório oferece, workshops à distância, sempre com foco em leitura, educação, coisa que a gente ama conversar, discutir, trocar. Agora, eu vou chamar a Amanda para essa conversa, para ela, Amanda Pereira da Silva, estudante de pedagogia, integrante do Encrespados. Ela fará a mediação dessa conversa que chama Fluxo, Caminhos e Bertrand e Abel Santos, e nós estamos aqui selecionando as perguntas que vocês podem fazer durante, a gente vai estar aqui de olho. Depois, acho que a gente vai ter, assim, até 3:50 essa conversa, e aí depois a gente abre para as perguntas do público, e aí a gente vai tentar responder a todas, ou algumas, não sei como vai ser. Então, Amanda, muito obrigada. Bel, muito obrigada. Sara, muito obrigada. Começamos. Olá a todos e todas, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda, do Coletivo Encrespados, tenho 20 anos, sou estudante de pedagogia, e o Coletivo Encrespados, ele surgiu em 2015, e ele vem atuando desde 2015 em escolas e outros espaços educacionais, tratando da estética negra e discussão antirracista. E eu quero agradecer Sara e Bel por essa troca de hoje, né? E a Bel, ela é coordenadora do IBEAC e educadora social. E Sara é uma escritora e autora do livro A Mulher da Guarda, que eu estou ansiosa em lê-lo, será o próximo. E muito obrigada, meninas, por essa troca de hoje. Então, o tema da conversa de hoje é fluxo, caminhos e obstáculos. E para além de pensar em fluxo e caminhos e obstáculos, é bom a gente pensar sobre circulação simbólica e o que é. E eu quero começar a falar sobre essa minha circulação simbólica, o que foi. Pensar em circulação simbólica, eu lembro quando eu ingressei na academia, que foi com 17 anos, muito nova, não tinha muito contato com literatura, e o meu primeiro livro que eu li foi o livro da Chimamanda, Para Educar Crianças Feministas. E a partir desse livro, eu comecei a me entender como mulher e o espaço que eu frequentava e qual era o meu lugar de fala. E partindo dessas circulações simbólicas, eu quero saber de vocês, meninas, o que vocês compreendem desse tema e o que vocês pensam sobre fluxos, caminhos e obstáculos. Quero começar com a Bel primeiro.
Então, uma boa tarde a todas, todos, todes. Obrigada, Amanda. Sara, que prazer estar aqui com você nessa conversa. Nós, cada uma da sua casinha, podendo falar um pouquinho mais. Parabéns, Instituto Emília, por esse convite aos encrespados, né? É muito bonito, né, que organizações de pessoas adultas se juntem com jovens para a gente olhar isso que você mesma falou, Amanda, que é sobre fluxos. É, eu tenho falado muito e pensado muito nesses assuntos, porque nesse momento eu estou finalizando aí o meu mestrado e eu estou olhando exatamente para esses temas, né? Eu estou olhando como é que a literatura tem possibilitado a construção de novos fluxos, de novos caminhos e a superação dos obstáculos. Quando você perguntou para a gente, né, o que são fluxos, eu fui remeter um pouco também aí ao que está no dicionário, né? O dicionário ele vai falar para a gente que fluxo é você escoar, né? Ele vem, é o ato de fluir, e a gente poderia falar também que o fluxo você tem as idas, as vindas, e a gente vai ter uma enormidade de fluxos, né? Fluxo sanguíneo, fluxo de caixa, mas você nos provocou com essa ideia dos fluxos simbólicos. E quando a gente pensa, né, na nossa prática e com a literatura, isso é uma das coisas que eu estou olhando, é a gente pensar, né, que o fluxo sanguíneo, eu acho que é uma boa metáfora para falar desse fluxo da literatura. Porque o que o fluxo sanguíneo faz, né? O pulmão, com a respiração, ele vai, oxigena esse sangue que circula e faz o coração continuar batendo. A literatura, ela tem sido esse lugar de respiro para nós que saímos das áreas periféricas, para nós que estamos agora isolados, né, confinados às nossas casas. E por que a gente precisa desse respiro? A gente precisa desse oxigenar. A gente precisa dele para o nosso coração continuar batendo. Se a gente ficar olhando só para os jornais, a gente perde a esperança, porque as notícias do mundo estão uma tragédia. Aí a gente para às 3 da tarde, numa quarta-feira, para falar de literatura. Aí a gente oxigena esse sangue de novo e o coração da gente volta a bater e ter esperança. Então, o fluxo, para mim, pensando na questão da literatura, é esse circular. Quando a gente fala de caminhos, aprendi muito com as pessoas com quem eu andei, né? As pessoas, minha avó, minha mãe, que o caminho, quem faz, não é uma política que decide qual é a estrada. O caminho, ele é feito pelo nosso pé, né? É o caminhar que define o caminho. Então, o sentido de abrir uma estrada é porque ela tem sentido para aquelas pessoas caminharem por ali. A gente precisa das pontes para o fluxo ter ida e vinda e não ser para um lugar só. Então, o caminho é aquilo que a gente constrói com o nosso corpo. E as literaturas várias que a gente tem lido são literaturas que têm nos ajudado a construir caminhos. A gente não está mais, né, pela literatura, caminhando só os caminhos que outros definiram. Nós estamos também construindo os nossos caminhos. A literatura, ela tem possibilitado para nós conhecer histórias que vieram antes das nossas, e essas histórias nos protegem, e a Mulher da Guarda é uma coisa linda nesse sentido, essa conexão das histórias e proteção de quem vem antes, e como a gente aprende com essa proteção a cuidar de quem vem depois. Então, nós estamos fazendo com que os caminhos não sejam só a estrada principal,
ou só aquela literatura que foi proscrita, que foi apresentada para nós. Nós estamos também trazendo aí as veredas, né? Pensando em Guimarães, Grande Sertão, veredas, as ruazinhas que vêm do lado, que chegam para esse caminho, também nos interessam. E sobre os obstáculos, eu falaria, a gente tem inúmeros, né? Desde o obstáculo de não ter acesso ao livro, quantos jovens, quantas mulheres, quantos meninos e meninas têm acessado a literatura pelas bibliotecas comunitárias, que é desse meu lugar que eu falo. E quando a gente precisou fechar as bibliotecas, muitas pessoas ficaram desesperadamente procurando PDFs, né, procurando o que tinha de digital, porque a biblioteca está fechada e nem todo mundo tem essa quantidade de livros que está aqui atrás de mim e atrás da Sara. Então, esse é um obstáculo, é conseguir acessar os livros, e nem sempre você precisa comprar, você pode ter essa compra coletiva, que é como as bibliotecas comunitárias fazem. Tem outros desafios, que é esse da gente poder conversar sobre a literatura para que ela faça sentido para a gente. Tem pessoas, né, você falou, olha, quando eu comecei minha vida acadêmica, eu nem era leitora, e aí fui pega. Então, um obstáculo é esse, algumas pessoas não têm essa experiência de ser pegas pela literatura, pela palavra, e se envolver com ela. E outros obstáculos, né, é esse até de você ter acesso ao código da linguagem, a conseguir entender essa literatura que está escrita. Nós temos feito tantos podcasts, né, nesse tempo, para que a literatura possa ser uma boa companhia também para quem não é letrado, também para quem não sabe ler. Então, acho que esses obstáculos, né, para finalizar, dentro dessa literatura que eu estou lendo para o meu mestrado, tem um dos autores, o Creswell, que ele fala que você tem atritos, né? Eles não são obstáculos como um buraco na estrada que não te deixa mais continuar o caminho, mas são obstáculos, atritos que atrasam a sua caminhada, né? Você não consegue se mover com a fluidez que outros se movem. Então, hoje, né, esse momento da pandemia, todo mundo precisou ficar parado. Um vírusinho pequenininho parou o mundo, né? Conseguiu aí trazer uma condição de imobilidade para muita gente. Mas a gente sabe que isso não é assim para todo mundo. Tem pessoas que não puderam parar nunca, e tem pessoas que sempre se moveram, né? Para elas, os atritos não existiram, e elas se moveram provocando atrito para outros, né? Esse chão pouco permeável para que outros caminhassem. Será que eu respondi? Maravillosamente. Então vai, minha amiga Sara, acho que é você. Bueno, continúo entonces, Amanda. Yo quería también comenzar, igual que Beu, muy contenta de verte en tu casa con tus libros, Amanda también, agradeciendo la invitación de Encrespados. Para mí fue motivo de mucho orgullo esta reunión entre adultos y jóvenes siempre es refrescante, vibrante y hace mantenernos en la duda, en las preguntas tan necesarias. Quería comenzar con una pequeña lectura de una artista austriaca, gitana, que se llama Seiha Stocka, y esto se llama Esto ha pasado, este es el libro. En aquella sociedad nos habían prohibido todo, todo menos morir, y en nuestras manos estaba qué hacer con aquel pedacito de vida, si queríamos morir o queríamos luchar. Tienes que pensar que hemos sido siempre un pueblo al que veían como los malos, los migrantes, los gitanos, los que roban,
los que mienten, los que apestan, los que son brujas y nos echan un mal de ojo, o vete a saber qué más decían de nosotros. Pero la realidad es que hay en nosotros una vida familiar en que la gente se contenta con tan poco. Simplemente se alegraban de hacer algo bonito y educaban a sus hijos con toda la dignidad y un profundo respeto. Y daba lo mismo, ya fuera en un carromato, en una habitación pequeña o en un dormitorio, se honraba a la madre, al padre y a los abuelos. Parto con Thanatos. Creo que podría decir que las palabras que nos inspiran esta conversación de hoy, flujos, caminos y obstáculos, podríamos decir que están friccionadas por Eros y Thanatos, por la vida y la muerte. Es importante que en estos momentos tan particulares de la humanidad nosotros pongamos a prueba las palabras. Las palabras son unidades semánticas finitas, no son eternas ni diversas, significan, tienen sentidos comunes. Y es muy necesario que los pueblos, las sociedades, cada tanto las pongan a prueba. ¿Qué significa aquí y ahora, flujo, camino y obstáculo? ¿Cuál es nuestro aquí y nuestro ahora? Nuestro aquí y nuestra ahora en estos momentos es confinados, es cifras de muchas muertes, tanatos, tanatos, tanatos. Por todos lados vemos cifras. Cuando las muertes, cuando momentos tan difíciles de la humanidad se traducen simplemente en cifras, hay algo extraño en nosotros. No hay individuos detrás, no hay historias, no hay matices. Entonces nos enfrentamos hoy día a una guerra, estamos en medio de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, dos países muy poderosos, en los cuales el resto de los países quedamos un poco a la expectativa de qué ocurre ahí. También destacamentos militares chinos apostados en la frontera india, una amenaza. La amenaza de la usurpación de territorios palestinos por parte del Estado de Israel. Nosotros todos conocemos qué sucedió en el Holocausto judío, sabemos, hemos escuchado las historias, hemos visto el arte, nos transmitió ese recuerdo. Y no obstante, uno se pregunta, el sufrimiento de un pueblo, la persecución que sufrieron, ¿implica que ese pueblo haga exactamente lo mismo con otro pueblo? Debiéramos preguntarnos sobre esa historia. ¿Por qué no hemos transmitido la historia de tal manera que comprendamos que el dolor y el horror es igual para todos, para todos? Luego tenemos, por ejemplo, las quemas indiscriminadas del Amazonas, que es algo sumamente decadente si vemos que en África ocurrió lo mismo hace un siglo atrás. Quemas que son producto de la codicia de unos pocos. Nuevamente estamos, la mayoría de los seres humanos, asistiendo al show de unos poderosos que quieren dividirse el mundo. Luego, ya para nombrar también la muerte de George Floyd, yo creo que nadie ha podido quedar indiferente a esa brutalidad, el momento en que un policía deviene en un animal, con todo el respeto que tengo a los animales, él deviene de algo humano a algo inhumano, salvaje, que no atiende las palabras de un hombre que dice, no puedo respirar. ¿En qué idioma tengo que decir, no puedo respirar? Qué fuerte es asistir hoy, siglo XXI, a muestras de racismo tan profundas, tan arraigadas, que incluso se la pensaron para someterlo a juicio. Es decir, es algo que no podríamos permitirnos hoy día. Hoy día, cuando ya ha habido
conversación sobre eso, cuando hubo alguien como Natalia Ginsburg, que dijo las condiciones humanas no pueden ser materia de orgullo. Uno nace de una manera y uno va a hacer algo, y eso que uno sea sí es materia de orgullo, pero no puede ser materia de orgullo ni de maltrato la raza, el color de la piel, el lugar de donde vengo, mi clase social. O sea, creo que la humanidad llegó a un momento en que se tropieza con algo que a mí me ha dado vuelta mucho, y nuevamente estoy en el contexto de las palabras. Voy a llegar a las palabras flujo, por favor, no crean que me estoy yendo por las ramas, pero hemos llegado a toparnos con una palabra que se llama repetición. Y cómo esa palabra nos entrampa, porque cómo es que frente a una pandemia la respuesta es militar, militares a la calle, no acceso a las libertades personales, entonces luego tú tienes permiso, luego tú puedes irte preso por pasear a tu mascota o por qué sé yo. Entonces, hay que preguntarse por esta palabra que nos lleva a algo tan hermoso como es la memoria, porque la memoria es también nuestra resistencia. La memoria asociada al arte es llevar esas cifras macabras, 100.000 muertos, 1.000.000 de muertos, a historias particulares. Entonces, ¿cómo es que repetimos si conocemos esas historias? ¿Cómo es que volvemos a eso que decía Nietzsche, el eterno retorno? Él decía que había un mito de eterno retorno. ¿Por qué? Porque el hombre vivía atrapado en este juego de memoria y hábito, que finalmente es la lucha de poder, que finalmente se expresa en que uno siempre va a repetir, o podríamos ponerlo en las palabras de Freud, va a repetir un trauma hasta que logra elaborarlo. Entonces, he hablado de tanatos. Todo esto que la repetición asociada a un mecanismo como de supervivencia, es decir, como conozco el lenguaje de la guerra frente a una pandemia, guerra, venceremos, primera línea, enemigo invisible, etc. La guerra, la guerra, la guerra. La guerra pareciera ser el lenguaje más conocido. Pero también podríamos decir que existe algo que se llama arte, que se llama literatura, que se llama oralidad, que se llama narrativa, y que nos lleva precisamente a lo contrario. Nos lleva a Eros, nos lleva a esa memoria como un espacio en donde yo me encuentro con otro, no banalmente, no para decir el día de mañana si me enfrento a una dificultad voy a actuar como actuaron hace siglos de siglos y siglos, y voy a repetir lo mismo que hizo mi abuelo, mi padre, mi tío, mi hermano. No, puedo hacer algo nuevo. Esa es la facultad del arte, mirar desde otro lugar, acercar el ojo al otro. Entonces, cuando ustedes me invitaron a este encuentro y estaban las palabras flujo, camino y obstáculo, para mí es hablar de Eros, es hablar de la vida, porque la vida es eso, es como decía Bell, es flujo sanguíneo, es encuentro amoroso, es encuentro vital, es intercambio, es movimiento, es danza, es saltar, es ir por un río y me encuentro con una vertiente y luego bailo porque hay una luna hermosa en la terraza y todo se ilumina. Y hablo de caminos, y los caminos son migraciones, movimiento también, singularidades, individuos, sociedades. Y yo creo que ahí tenemos que pensarnos colectivamente. Yo creo que el error que hemos tenido al relacionarnos con esta historia que vuelve a nosotros y vuelve a repetirse, y vemos que nuevamente estamos en este círculo infernal llenos de focos de guerra, de muertes, de cifras. Decimos hoy,
esto puede ocurrir de otra manera, puede ocurrir de otra manera. Porque el obstáculo, uno dice obstáculo, y lo que uno debiera pensar en esa palabra, nuevamente ceros, es alas para volar. ¿Qué camino, qué país, qué individuo, qué colectividad se forma sin problemas? No. El problema que hemos tenido al relacionar toda esta historia es disociar lo social, lo colectivo, de lo individual. Yo no me acerco a estos libros para leer historias particulares, y sí, me acerco a ellos, escucho esas historias particulares, los matices, las cifras se transforman en personas que vivieron, que sufrieron, que vieron y conocieron algo, pero también se acercan a los pueblos, a las historias de los pueblos. Una guerra, una dificultad, una pandemia, es también la historia de un pueblo, de una colectividad que sufre. Y yo creo que la reunión entre los dos, cuando tomemos conciencia que el individuo no está solo, que el individuo es parte de esa colectividad, tendremos en estas tres palabras, flujo, camino y obstáculo, un círculo virtuoso de eros, de pura vida, porque es la adversidad incluso, es una posibilidad de crecer, es siempre una posibilidad de dar un salto. Me enfrento yo a una nueva novela que voy a escribir y quiero que ese lenguaje represente lo que estoy viviendo ahora. No es lo mismo que lo que escribí ayer o hace unos años. Hoy es otra cosa. Y así sucede con las personas y así sucede con las sociedades. Entonces, me parece muy vital que hoy día nos hayan reunido ustedes, los jóvenes, que tienen esa novedad, que tienen esa forma distinta, porque están en las preguntas, a que nos pongamos a conversar sobre esos flujos y esos caminos y esos obstáculos que finalmente podrían llevarnos a la luz, al arte. Y creo que no se me olvida nada, igual que creo que con eso contesté, ¿no? Eu acho que a fala das duas se cruzam muito, porque quando a gente fala de fluxos, caminhos e obstáculos, é realmente isso que Sara disse, né? É vida, é vitalidade. Então, passar por essa pandemia, eu acho que, para mim, está sendo não bom por conta desse vírus, por conta dessas coisas, mas eu tô tendo um encontro, acho que comigo mesma. Pensando em fluxo, eu tô tendo um encontro mais com literatura, eu tô pensando também como que eu vou sobreviver pós-pandemia também. Caminho, para mim, como que eu vou, sei lá, viver a partir de muitas coisas que eu vivi na minha casa. E é isso, formação de vida é esse ciclo, né? Fluxo, caminhos e obstáculos. A gente vai se formando a partir disso. Então, a partir da memória que Sara disse, a gente se reinventa a partir da memória, da arte e vai se ressignificando. Então, meninas, que tipos de movimento vocês acham que a literatura ela pode promover? E quais os obstáculos a literatura ajuda a gente a derrubar? Vamos lá, eu de novo, começando? Si quieres hablo yo. Vamos lá. Eu acho que eu até comecei a falar um pouquinho, né, sobre alguns desses caminhos, né, que a literatura dá, mas acho que um dos caminhos importantes é esse que você traz, né, Amanda? É um caminho para dentro da gente mesmo, né? E a literatura, ela vai nos ajudando a conhecer que lugar é esse nosso como leitor, como leitora. A gente precisa das outras histórias, como disse a Sara, para se sentir pertencente a uma humanidade. E aí a gente começa a valorizar a história da gente também. Quando a gente vai encontrando, e aí eu não falo só das histórias que cada personagem vive num determinado lugar, mas
histórias dos sentimentos também, né? Eu posso ouvir uma história de uma mulher chilena numa colina que eu nunca frequentei, mas aquilo que ela está sentindo naquele lugar, são sentimentos que eu falo, puxa, eu também. Então, a literatura, ela ajuda a gente a construir esse caminho para dentro, esse caminho para a gente conseguir encontrar um nome para aquilo que a gente sente. Porque tem muitas pessoas, né, que não tem tempo de fazer isso na vida, porque você está lá o tempo todo tendo que fazer, né, cuidando do fluxo econômico das coisas. Tem que fazer, tem que produzir. Quantas pessoas tiveram a sensação de quase enlouquecer, mesmo morando sozinhas em casas, porque de repente elas viram que ela tinha que ficar em casa com ela mesma. Falou, e agora? Aí que bom, vem a arte, a literatura, que nos ajuda, né, a ter outras companhias e a gente poder se conhecer. Então, eu acho que esse é um caminho que a literatura nos proporciona fazer, e um caminho, e quando a gente está falando de caminho, né, a gente pode pensar esse caminho aí de Guimarães, pelas estradas mesmo, pelo sertão, mas tem também os caminhos fantásticos nos tapetes voadores, né? A gente tem outros caminhos, tem um texto lindo do Walter Hugo Mães sobre as bibliotecas, e ele fala que a literatura e a biblioteca são esses tapetes voadores que nos ajudam também a ir para lugares inimaginados. Então, esse é um caminho, esse caminho do sonho, esse caminho que nos ajuda a pensar as saídas. E tem um outro caminho geográfico também, que a literatura tem proporcionado para nós que viemos aí das áreas periféricas. Eu falo pensando muito em vocês encrespados, a turma da Biblioteca Caminhos da Leitura em Parelheiros. Vocês passaram a diminuir, conseguiram contribuir para diminuir as distâncias entre centro geográfico e periferia geográfica. Vocês têm contribuído nessa circulação que vocês fazem a encontrar as periferias que existem dentro dos centros das cidades também, e conseguiram colocar a literatura no centro da periferia. Vocês têm contribuído com isso, junto com os saraus, com os slams. Então, existe aí um caminho físico também, que tem sido bem importante, que é a literatura. Quando é que a gente ia, né? A gente já encontrou com a Sara outras vezes, em outros eventos literários aqui no Brasil. Mas olha o que esse caminho tecnológico tem possibilitado para a gente. Nós nos juntamos essa tarde pela literatura. Então, a literatura contribui para diminuir distâncias, contribui para reduzir os obstáculos, para reduzir, né, a Sara trouxe na fala dela aí, tantos atritos, tantos obstáculos, né, que estão presentes e que muitas vezes nos distanciam do acesso à literatura, a nossa condição econômica, étnica, racial, o lugar onde a gente nasceu, o nosso poder aquisitivo, ser menina, né? Olha o que aconteceu com as meninas nessa situação de pandemia. Meninas pequenas que as suas mães não puderam parar de trabalhar, tiveram que cuidar da casa, cuidar dos irmãos menores, fazer a atividade da escola. A gente sabe que a gente está correndo um risco muito grande de que muitas meninas e meninos não voltem para a escola o ano que vem. Essa situação, né, da educação à distância trouxe aí uma série de desigualdades para nós aqui no Brasil. Não sei como tem sido em outros lugares, mas aqui para nós, a gente tem regiões que menos de 20% conseguiu acompanhar as aulas porque não tem acesso à tecnologia ou não tem nem silêncio. A gente percebeu nessa pandemia o quanto o silêncio é desigual. Algumas pessoas sofrendo por não ter um silêncio para conseguir ler, para conseguir escrever, né, para conseguir respirar. E, por outro lado, a gente conseguiu também, por meio dessa tecnologia e da situação de pandemia, levar para dentro das nossas casas, cada uma de nós, a vida que a gente tinha só lá fora.
Então, também a tecnologia acaba contribuindo para reduzir algumas desigualdades. Alguns jovens conseguiram levar a universidade para dentro de casa, e seus pais, mães, avós conseguiram entender um pouco mais que mundo é esse que a gente tem conquistado fora. Então, eu acredito que a literatura ela faz isso, né? Ela diminui distâncias, aproxima pessoas, ela pode, em alguns momentos, explicitar as desigualdades, mas é a palavra, né? Quando a gente vai dando nome para as coisas, a gente vai nomeando o mundo que a gente está lendo e fazendo isso de forma coletiva, é que a gente pode transformar e construir saídas para o que está aí. Bueno, ¿respondo yo ahora? Sí, sí, perfecto, Bel. Bueno, yo quiero partir esta segunda pregunta con un poema de Inger Christensen, Alfabeto, y dice así: pero la oscuridad es blanca, dicen los niños, la oscuridad del paraíso es blanca, pero no blanca de la misma manera que un ataúd es blanco, si existen los ataúdes, y no blanca de la manera que es blanca la leche, si es que existe la leche. Blanco es blanco, dicen los niños. La oscuridad es blanca, pero no blanca de la misma manera que existía el blanco cuando existían los árboles frutales tan blancos en su florecer. La oscuridad es más blanca. La oscuridad hace que los ojos se derritan. A mí me parece que lo que promueve la literatura, lo que promueve el arte, es que hace imposible la repetición. El arte, si uno lo piensa, un poema, este poema de cualquiera de los poetas que nos han iluminado, son unidades particulares, no pueden repetirse. Un poema se repite solo si se dice de memoria, como decía Gilles Deleuze. O sea, en ese momento uno tiene que apelar a ir a recontarlo, como lo he hecho yo, a ustedes con esto, porque ahí, en estas paginitas, en estas pequeñas palabras que les leí, existe un corazón, existe una vivencia, existe algo que no es replicable. Es como si yo pensara que pudiésemos repetir una vida particular. Las vidas no se pueden repetir. Entonces, yo creo que en este momento particular de nuestra historia, el arte es fundamental, esencial, principalmente porque trae luz sobre algo nuevo, sobre una experiencia particular totalmente distinta, sobre una manera de ver distinta, diferente. Yo puedo mirar la realidad y la voy a mirar desde mi experiencia, desde mis dolores, desde mis tropiezos, desde mis caminos, todo lo que he recorrido. Y eso hace que mi voz no sea igual a la otra. Y entonces el arte efectivamente actúa como un antídoto contra ese mito de eterno retorno. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer distintas las cosas. Yo creo que la humanidad tiene la posibilidad en la medida que toma conciencia que la memoria no es para repetir, sino para elaborar. Y en ese elaborar hay un digerir que es lento, que es complejo y que tiene tantas matices como tiene matices la vida de cada uno de nosotros. Y claro, como decía Bel, yo leo sobre la historia de una chica brasilera o de una chica inglesa o de una vietnamita y puedo sentir con ella el amor, la compasión, el dolor, el horror, y puedo ponerme en el lugar de alguien que ha sufrido
algún tipo de racismo o de clasismo o de algún tipo de persecución porque leo su historia, porque me acerco a ella y me acerco desde esta memoria que repara, porque creo que el arte es un poco una pulsión de vida. Entonces, de alguna manera, creo que el arte no envejece. Y por eso es tan bonito y por eso estoy tan agradecida de estos encuentros entre adultos y jóvenes, que creo que debiéramos promoverlos como sociedad, porque en nuestra sociedad existe una educación que finalmente subestima a los niños, niñas y jóvenes, en el sentido que hay una sensación de que, bueno, tienen que aprender este tipo de cosas y los llenamos de carpetas de informaciones, pero no estamos atendiendo a su curiosidad. O sea, no hay una educación que parta mirando al sujeto. Yo tengo 40 alumnos en una sala de clase y tengo 40 individuos, 40 preguntas distintas, 40 historias diferentes. Y esa curiosidad, esa duda, esa sensación de construirse, que es tan propia de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, debiera estar presente en nuestra sociedad. Y en cambio, ¿qué hacemos? Como que infantilizamos todos los espacios juveniles, infantiles, porque total, bueno, ya en algún momento van a crecer y van a enfrentarse a las preguntas y a los problemas reales. Y mientras tanto, les doy estas lecturas y entonces unos vampiros que quieren comerse a su amada porque está muy interesado. Hay un montón de literatura que no sirve para nada, o sea, que no ayuda, no acompaña, porque está hecha como pensando en entretener, está pensada en problemas como anodinos, que no existen o que no importan realmente. Yo creo realmente que uno no puede permitirse en el espacio de la literatura y en el acercamiento de un individuo, llámese niño, niña, adulto, joven, viejo, anciano, lo que sea, el asunto de ofrecerle algo que no tenga interés. Creo que no estamos en condiciones de pensar en el arte como algo superficial, en mantenernos anestesiados de series y dibujos o expresiones artísticas que no tienen ninguna importancia, ninguna urgencia. Yo creo que es muy necesario que volvamos como a poner el arte y la literatura en ese espacio en donde se crea, que es la expresión íntima de un ser humano, la expresión de toda su humanidad, o de todo su dolor, o de todo su amor, o de todo su estado de gracia, porque los paraísos no existen. O sea, evidentemente es bonito esto de hablar de los caminos, los flujos, las dificultades, porque es en ese conjunto en el que nosotros reconocemos estados de gracia y conocemos la felicidad y conocemos también el dolor y conocemos, o sea, vivimos la vida misma. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros entretenemos? Esa no es una función del arte, o no debiera serlo, o no debiera ser el arte que promueve un cambio. El arte que promueve un cambio, el libro que promueve un cambio, es ese libro que guarda una o millones de preguntas, que nos inquieta y nos perturba, que nos lleva al desarrollo de un pensamiento crítico. Tan importante que los niños, las niñas, los jóvenes, por cierto, desarrollen ese pensamiento, se enfrenten a cuestiones duras. Y cuando pensamos en el arte como eso, como un espacio de memoria, pero de la memoria que sana, la memoria que ayuda a elaborar lo vivido, estamos hablando de un espacio en donde yo miro al otro como yo, a un igual a mí o distinto a mí,
y esa persona me construye en su igualdad o en su diferencia, porque yo me cuestiono con ese testimonio, con esas palabras, con esa forma de ver la vida y de desarrollarla. Entonces, a mí me parece que debiéramos aspirar a que la literatura promueva ese desarrollo de pensamiento crítico, promueva esas preguntas, nos mantenga en las dudas y nos tenga siempre o cada cierto rato a los pies de un abismo que existe, porque el horror está al lado de lo luminoso, o sea, la oscuridad y la luz van juntas. Y nosotros no podemos ni desconocer la oscuridad, ni desconocer la luz. Lo que sí podemos es decir como los niños, el blanco no es blanco. Podemos mirar de otra manera, podemos descubrir otra forma de ver las cosas. Y yo creo que eso es vital en momentos como hoy día. O sea, entender que el arte, la literatura, los libros, son un camino hacia la luz, son un camino hacia otra forma de ver una cierta altura, como si pudiéramos volar como los pájaros, y atender a lo que ocurre más allá de mi parcela. Eso. Que linda. He hablado muy lentamente para que Amanda no tenga problemas. ¿Has comprendido, Amanda? Sim, perfeito, Sara. E é exatamente isso. A arte é luz, né? Ela nos dá espaço para a gente imaginar muitas coisas, conhecer outros lugares, nos dá muitos caminhos simbólicos, e é isso mesmo, meninas. E também a arte é sentir, né? A gente fazer, é sentir profundo, não é generalizar, mas sim sentir. Gente, agora eu vou abrir para as perguntas para o público. Se alguém quiser fazer perguntas, estamos abertos. E já temos uma primeira pergunta que o Bruninho faz, e ele pergunta assim: a literatura é distinta, a literatura é distinta. A arte periférica é sempre enquadrada como algo de ativismo. O que vocês acham disso? Precisamos sempre falar de ativismo? Ó, vou lá, deixa eu começar. Eu que sou uma ativista na academia, né? E acho que a gente está uma ativista acadêmica, a gente está sempre nesse lugar, né? Então, levar a biblioteca comunitária, a nossa luta pelo direito humano à literatura, para dentro da academia e transformar isso num texto considerado acadêmico, né? Fazer artigo científico, uma dissertação, nós estamos sempre ali naquele desafio, né, até na minha dissertação eu estou trazendo uma parte que são as trocas de turbantes, porque eu digo, não é possível você separar tanto esse mundo dos saberes e fazeres. O nosso desejo é que eles estejam cada vez mais de mãos dadas. Esses livros estão aqui nas nossas estantes, eles estão aqui porque a vida existe, é a vida que a gente toca, a vida que a gente deseja. Então o saber não está de um lado e o fazer de um outro. E nas trocas de turbantes, no meu texto, eu tenho trazido o que é fazer uma produção científica enquanto o mundo está pegando fogo. As coisas estão acontecendo e você tem que sentar, tem que ler, tem que escrever. E como é que as pessoas que nunca chegaram à academia podem também ter acesso ao que eu estou falando sobre nós, sobre a nossa vivência em Parelheiros. E eu estou dando esse exemplo para dizer que também a literatura, que nós chamamos, né, de literatura periférica, ela teve muitas vezes nesse lugar de não ser considerada literatura. Carolina Maria de Jesus precisou ser estudada na academia por muitas pessoas, muitas dissertações, até reconhecer que o seu texto, que é só um dos seus textos, né, o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, pudesse ser visto como um texto literário
assim como o Diário de Anne Frank sempre foi considerado um texto literário. Foi preciso estar trazendo à luz outros textos de Carolina, como o Diário de Bitita, que ela conta da sua infância, para poder falar, olha, se ela está recorrendo à memória e contando o que foi a sua infância, então, isso, então, para vocês é considerado literatura? Então, acho que é uma discussão, às vezes, até boba, né? Porque muito do que se joga no mercado, né, aquela literatura de distração, de entretenimento, como a Sara trazia antes, ninguém coloca em dúvida se é literatura, enfia no currículo, coloca na estante, faz compra para as bibliotecas, mas aquilo que vem, né, de quem não tem na sua tradição avós, bisavós, escritores, não pode ser literatura. Então, acho que é uma bobagem, né, a gente se perder nisso de não considerar que a literatura é produzida por diferentes caminhos, né, não é só pelo rio, é também pelos seus afluentes, tem produzido, tem escrito. Eu fiz recentemente, mediei uma live com Marcelino Freire, que é aqui em São Paulo, né, aqui no Brasil, São Paulo, tem sido um grande formador de escritores. Então, você tem aí escritores periféricos aprimorando também o seu processo de escrita, para que a gente consiga ter aí condições de que reduzam, né, a desigualdade do acesso a esses textos. A coisa mais linda que eu acho que nós temos feito nas bibliotecas comunitárias é trazer para dentro das estantes, que vão do teto até o chão, para todo mundo alcançar, né? A gente tem aí do lado de Drummond, tem Conceição Evaristo, né? Do lado de Camões tem também Cidinha da Silva, Alain da Rosa. A gente tem colocado nas estantes os textos que inspiraram os nossos autores que a gente encontra no caminho. Yo diría, estoy muy de acuerdo contigo, Bel, sumamente, o sea, la imagen es muy bonita, la del río y los afluentes. Y sobre todo diría que el compromiso de la literatura y quizás del arte en general es estético y humanista. O sea, yo creo que no hay que darse muchas vueltas con el producto. Creo que eso también, por eso digo que hoy día llegamos a un punto en la humanidad en que convendría como someter nuestros actos al pensamiento. O sea, ¿qué queremos lograr? Mira, por favor, lo que nos ha costado a las mujeres sacar una voz y que esa voz esté en un canon literario que hoy día sigue siendo mayoritariamente masculino. O sea, hoy día un escritor o aprendiz de escritor hombre tiene muchísimo más chance de lograr cualquier cosa si es solo por el hecho de haber nacido varón. Entonces, a mí me parece que yo no puedo escribir haciendo como si no soy yo, no soy mujer, digamos, haciendo como si soy hombre o impostando una voz que no tengo. Los problemas que me aquejan siempre tienen que ver con mi sexo y la comprensión del mundo tiene que ver con lo femenino. Evidentemente siento que a las mujeres nos ha tocado más complejo, las mujeres de mi generación sobre todo, porque hoy día es más fácil, hay una visibilidad de la mujer, y por suerte es así, mayor, pero en mi época, a mí en el fondo editorial de mi colegio, básicamente eran puros hombres y dos mujeres, o si leí dos o tres, a Gabriela Mistral, o sea, Gabriela Mistral se había ganado un Nobel, o sea, si no estaba ahí era como, por Dios. Entonces, me parece que yo creo que cuando uno escribe es porque tiene algo que decir. Y si tienes algo que decir es porque participas de cierta resistencia, no porque de alguna manera te anima un fuego tal que necesitas que eso se exprese y se diga
y necesitas lectores, no es que quieras escribirlo así como yo me podría parar en medio de un cerro en el desierto de Atacama y que me escucharan las piedras. No, yo quiero que me escuchen y quisiera que, no sé, el libro, el último libro que escribí, la novela Fuera, tiene esa pregunta: ¿qué es ser mujer? ¿Cómo se construye uno, mujer, con toda como la memoria histórica familiar de mujeres con la que cargas? Tú llevas en la espalda una memoria histórica de la forma de ser mujer, de las cosas que no debías hacer o lo que sí debías hacer. Entonces, evidentemente, si escribo, hay un poco de resistencia, hay una necesidad de salir a la calle. Yo creo que todos los que escribimos estamos saliendo a la calle para gritar. Claro, usamos libros en vez de carteles, pero en el fondo es una forma de estar en una lucha política, y yo creo que es importante que entendamos que somos políticos, que el ser humano es político, y no está mal decirlo. Todo lo que hacemos es política. O sea, a no ser de que te hayan pegado con un ladrillo en la cabeza y realmente nada te importe nada, todo lo que tú haces en la vida tiene un motivo, y ese motivo tiene cierta trascendencia en tu registro. Entonces a mí me parece que una obra, un escrito, un fanzine, lo que sea, el producto que termine, lleva ese compromiso estético y humanista, está, digamos, comprometido con la lengua, con el idioma y con todo lo que uno hace referencia al hablar de un idioma. Un idioma es el paisaje, es el clima, es la mineralidad, es la materia, son las personas, es la forma que yo creo y que yo veo. O sea, es todo. Un idioma no es solamente la forma en que yo me comunico, es también un sistema sumamente complejo de creencias como superiores. Entonces, si alguien está en eso, en esa como búsqueda, yo creo que es parte del mismo río, como dices tú, o de los afluentes, da igual, estamos en eso, estamos en un movimiento literario, en un flujo literario, podríamos decir. Isso. Temos mais duas perguntas, mas antes de passá-la para vocês, eu queria comentar que minha mãe pequenininha dizia que minha avó lia muito Carolina Maria de Jesus. Quando eu falei que eu já estudei esse livro na faculdade, minha mãe ficou muito feliz e falou: Nossa, mas ela é conhecida na faculdade? Eu falei: É, mãe, é conhecida, é literatura. E é isso, né? A gente não olha a arte periférica numa perspectiva para poder chegar nas faculdades, para poder chegar em lugares que a gente nunca imagina, né? E chega, ou está chegando agora. Então, acho que a gente precisa ver a arte em diferentes óticas, não só do ponto, não só pensar que para ser arte precisa chegar de fato na academia ou chegar em outros patamares ou ganhar prêmios. A arte é arte. A arte a gente faz todo dia e é o que a gente está fazendo agora. E a gente tem uma próxima pergunta, que é da Fernanda Freitas, e ela pergunta assim: poderá a literatura ser o caminho para a mulher vingar nesse mundo masculino? Ah, que bacana, porque eu sei do Marcelino Freire, né, das oficinas que ele dá de escrita, e ele falou, eu fiz uma pergunta para ele, e ele falou assim: eu escrevo por vingança. E bacana ver essa pergunta. Acho que tem muitos motivos, né, para a gente escrever. A Conceição Evaristo, que eu citei aqui também, ela fala das escrevivências, né, dessa escrita, como Sara disse também, eu escrevo como mulher, e Conceição traz para a gente o que é essa escrevivência de uma mulher negra, você escrever a partir desse seu corpo preto que está no mundo, e das dores e das alegrias que ele
passa. Então, acho que tem um lugar, né, da escrita para nós mulheres negras, para os negros, de escrever por vingança, falar, olha, está aqui, está escrito, lê. Mas acho que a literatura, ela não tem só esse lugar, né? Eu quero ter a possibilidade de falar do voo do passarinho, eu quero falar de amor também, eu quero falar de colo, eu quero falar de cuidado, e eu nem sou escritora, eu sou leitora, mas eu quero ler mulheres que se deem o direito de falar sobre tudo. A gente tem vivido um tempo de tanto afeto entre nós mulheres, de diferentes gerações. Nós olhamos aí as várias comemorações aos 70 anos de Sueli Carneiro, que é uma referência na luta pela igualdade racial aqui no Brasil, né, conhecida internacionalmente, e jovens fizeram tantas festas para os 70 anos de Sueli, e ela dizia em uma das entrevistas, que bacana isso ter sido incorporado às lutas, o afeto, o cuidado, o celebrar a vida, porque alguns de nós, né, em décadas passadas, as lutas eram duras como são agora, e às vezes a gente também endureceu junto. A gente achava que a gente não tinha direito de parar para ler poesia que falava de amor, porque a gente tinha que estar o tempo todo lutando. E quando a gente precisa também do amor para seguir lutando, que é o que a gente está falando aqui nessa live, né? Como é que a arte pode nos ajudar, nos fortalecer, e por aquilo que ela é, né? Ela não precisa sempre porque aí é o texto informativo que está sempre preocupado em ensinar alguma coisa para a gente, e ensinar coisas iguais. A arte, ela vai trazer coisas diferentes para a gente, né? Cada um de nós vai olhar e vai falar assim, olha, o branco não é branco, para mim ele é rosa, para mim ele é verde. Então, essa possibilidade da gente poder pensar outras coisas, da gente poder não fazer nada, né? Eu estou lendo muito a Graciela, li recentemente vários ensaios e palestras da Graciela Montes, em que ela fala, né, dessa literatura como esse lugar da perplexidade, esse lugar do caminhar pela floresta. A gente precisa permitir isso para a gente, até para a gente poder seguir lutando e levantando todas as bandeiras que precisam ser levantadas, inclusive a da defesa da literatura e da arte. Sí, muy de acuerdo. Me estaba acordando, estoy leyendo un libro en este momento, se los paso, porque como estoy en este proceso de poner a prueba muchas palabras, muchos conceptos, me vi en la necesidad de entender el relato religioso, porque me parece que de pronto las estructuras de pensamiento religioso le han causado bastante daño a nuestra forma de ver y hacer las cosas. Si estamos en el contexto de Latinoamérica, por ejemplo, y como yo les decía en delante, el tema de los traumas en la memoria histórica de nuestros pueblos, está la conquista, existe. Entonces, ¿cómo en esa conquista influyó también este relato religioso, esta promesa? O sea, fuimos derrotados, no tuvimos como oportunidad de crear civilización, teníamos nuestra cultura, pero se vio, digamos, suplantada por otra, la lengua por otra, y así uno dice, ¿hasta qué punto esta derrota, que debiéramos haberla digerido y elaborado como tal, y haberla mirado una y otra y otra y otra vez, se escondió y se guardó en el archivo de algo que nosotros de alguna manera habíamos ganado, porque habíamos ganado este paraíso, la entrada al reino celestial. Entonces, acá en este libro, que es muy interesante, me gusta mucho Giorgio Agamben,
él dice, él desarrolla el mito de la creación y etcétera, lo va poniendo a prueba, lo va investigando. Entonces dice acá que Adán y Eva son dos facultades del alma. Adán, el intelecto, Eva, la sensación. Entonces ahí empalmo con la pregunta, y es una pregunta a la pregunta. ¿Hasta qué punto la ausencia de la voz de la mujer en todo el relato de la humanidad nos ha llevado a estar donde estamos ahora? O sea, ¿hasta qué punto esa capacidad de sentir, porque las mujeres somos de tocarnos, somos de mucho fluir, mucha agua. Yo eso lo dije alguna vez en un seminario allá en Sao Paulo, pero nosotros somos humedales, o sea, somos líquidos, estamos fluyendo, vamos variando, somos, no sé, esta musa de cabezas, serpientes, o sea, estamos representadas por toda la cosa extraña, algo que cambia de forma, cambia de parecer. ¿Y qué es eso sino ponerse en el lugar del otro? Mirar al otro como un ser querible, mirarlo como una madre y como reivindicando el lugar de la madre. Yo tengo todo el derecho a no ser madre real, pero puedo ser una madre, puedo sentir como una madre porque soy mujer, porque siento, porque mi estructura física está en movimiento siempre. Se modifica, cambia, se pone escabelo, se pone los turbantes, como decía. Somos. Acho que a conexão da Sara deu uma caidinha. ¿Se cayó? Yo lo veo perfecto. Foi a minha? Bueno. Entonces eso. La voz de la mujer É a minha conexão, é a dela. una manera de ver las cosas. Bel, você me escuta? Yo los escucho a todos. ¿Ustedes escuchan? Sim, nós estamos ouvindo. A gente consegue ouvir a Sara. Óptimo. Pode continuar, Sara. Sí, yo lo escuchaba perfecto. Bueno, para continuar, la voz de la mujer implica una manera de ver y hacer las cosas. Y yo creo que hoy, más que nunca, las mujeres no debemos decir, debemos gritar o aullar, no sé, algo que sea poderoso. Hay ahí en Brasil una hermosa diosa que se llama Yansá, que escupe fuego por la boca. Yo creo que hoy día las mujeres debemos ser eso. Debemos ser Yansá, debemos ser esos truenos poderosos que se hagan escuchar para que las cosas se hagan de otra manera. Eso. Perfeito, Sara, perfeito. Eu acho que a literatura veio para vingar esse mundo masculino, sim, porque a partir de muitas mulheres que escrevem, a gente tem mais vida, né? A gente começa a se espelhar na vida de todas as mulheres que escrevem. E a gente tem uma última pergunta, que é da pergunta da Kids Indoors, que ela pergunta assim: qual livro que vocês acham urgente as pessoas lerem agora, nesse período de quarentena? Wow. Eita, vai, Sara, começa. Bueno, no soy muy buena para recomendar en este momento porque para mí ha sido un periodo, como les digo, de mucha introspección. Entonces he estado leyendo muchísima literatura. He leído a François Cheng. No sé si la gente va a querer o no entrar en esa conversación, pero me ha hecho mucho sentido frente al sinsentido de todo lo que hemos vivido, militares en las calles, como que de pronto todos los ciudadanos somos enemigos porque somos potenciales contagiosos o qué sé yo. Entonces, este como ambiente de amenaza a mí me produjo mucha conversación, muchas preguntas, y entonces recurrí a ellos. Les recomendaría los 5 ensayos sobre la belleza de François Cheng,
Conversaciones de Gilles Deleuze, hermoso Gilles Deleuze, un como filósofo esencial. También Simone Weil es una bella, bella intelectual, es terriblemente elegante para pensar y para como digerir la realidad. Yo creo que ha sido una muy, muy buena compañera. Y bueno, y de lo que sí he leído, por ejemplo, este libro que lo había leído en el colegio, que es un libro que habla sobre la guerra, y entonces a mí me pareció muy interesante. También he estado leyendo harto a Arnaud, bueno, como poesía, libros como de historia y filosofía. Yo creo que la filosofía a mí me ha permitido mantenerme cuerda. Ó, depois de todas essas dicas da Sara, eu devia estar liberada de indicar. Como eu estou escrevendo, eu tenho lido muito pensando no meu mestrado, né? Mas ainda bem, eu tenho um grupo de literatura com os jovens e a gente lê um livro por mês para fazer o clube de leitura. Então, lemos Queen Dread, Laços de Sangue, lemos o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, acabamos de ler Pele, do Lázaro Ramos. Então, eu tenho lido esses livros com os jovens, mas os livros que eu tenho lido mesmo, né, aprofundado, anotado, colocado marquinha, tem sido tudo da Michelle Petit, até que quando já estava previsto eu fazer essa leitura para a dissertação do mestrado, mas quando começou, né, o isolamento, todos os convites para ler conto, indicar livro, participar de lives sobre literatura, a gente falou, puxa vida, a gente está há décadas falando sobre a importância da literatura na vida das pessoas, e agora no isolamento um monte de gente percebeu isso, então eu voltei a ler as pessoas que falam sobre a importância da literatura, então eu li, para falar assim, puxa vida, e até quem me segue tem visto, volta e meia eu coloco algum trechinho desses estudiosos da importância da literatura. Eu tenho colocado muitos textos da Michelle Petit, eu li tudo que foi publicado já no Brasil, eu reli novamente, então indico tudo, olha lá a Editora 34, tem muitos livros dela, que é uma antropóloga estudiosa da literatura e muito atenta aos discursos que os jovens fazem, né, sobre esse universo. Silvia Castrilhon, também li tudo o que a gente tem acesso também, tem sido importante. O Banquete dos Notáveis, do Bertolo, importantíssimo, livro maravilhoso, que ajuda a gente... É um livro incrível, né, Sara? Então, ele foi um dos livros que eu reli, e também, né, o Buscar Indícios, Construir Sentidos, da Graciela Montes, eu li todinho, ganhei de presente, e não parei mais de ler, ganhei de presente da Dolores, do Instituto Emília, e foi importantíssimo, né, reencontrar com esse texto e ver que tudo isso está fazendo tanto sentido para a gente. E eu leio poesia também todos os dias, então aqui atrás tem uma parte dedicada aos poetas, então Sacolinha, Alain da Rosa, tem aqui os Cadernos Negros, todas as edições que eu tenho ficam aqui, a Vislava, preciso de uma poesia por dia para poder ir para a cama e seguir sonhando. Ha sido hermoso. Perfeito, Bel. Eu, ultimamente, eu tô lendo muito livro científico por conta do TCC, da faculdade, mas a gente lá do Coletivo Encrespados, no nosso Instagram, a gente tem uma série de vídeos, com você também indicando leituras, e eu acho que é importantíssimo, né, as pessoas que estão lá, se vocês quiserem dar uma olhada, o nosso Instagram é Encrespados,
e lá tem diversas literaturas e indicações de diversas pessoas também. E agora eu vou finalizar, eu queria chamar a Carol para fazer a fala de encerramento. Muito obrigada, meninas, vocês são necessárias, muito Obrigada a você. obrigada por essa troca. Obrigada a você, Amanda. Obrigada, Instituto Emília, Encrespados, por essa oportunidade de ouvir a Sara, que é sempre uma delícia. Sempre uma delícia. Obrigada e você também, Bel, pelo amor de Deus. Puro amor nesta mesa, puro amor. Fura. Gente, muito, muito obrigada. Assim, foi muito gostoso ouvir vocês três. Estou muito feliz de ter participado de tudo isso. E dá vontade de estar pertinho, né? Com um chazinho, abrir um livro, contar como abraçar. Ai, meu Deus, que saudade. Mas vamos fazer isso muito prontamente. E o legal é que por tela também, né? Eu estava lendo aqui os comentários, tem gente de vários lugares, tem gente de Portugal, tem muita gente de Madrid, enfim. Então eu agradeço em nome do Laboratório Emília, do Instituto Emília, do Coletivo Encrespados também, a participação de todos que ficaram aqui esse tempo foi muito, muito bom, me sentir e sentir todos nós pertinho. A gente vai ter próximos encontros, né, que o Encrespados reside no Instituto Emília e no Laboratório Emília, e o próximo encontro é dia 29 desse mês, de julho, de Que Cor é o Futuro, com a Rosane Borges, com Túlio Custódio e a mediação do Bruninho, do Bruno Souza. O outro encontro vai ser Internet e Sociedade, no dia 3 de setembro, com a Natália Neres, Inês Mirê e mediação da Michele Conceição da Silva. E o próximo e último encontro é Arte que Transgride, no dia 24 de setembro, com a Tawane Teodoro, Rodrigo Vilela e mediação de Jonas Rosa. Muitíssimo obrigada. Eu gostaria de lembrar que a gente da Emília tem a comunidade Emília, que a inscrição é gratuita para todo mundo ficar sabendo das novidades, como esses encontros, newsletters, enfim. Para vocês, se puderem seguir também o @encrespados, que tem as dicas de leitura que a Amanda falou, de quarentena, e também na revista Emília, a gente tem em destaque as leituras da quarentena. A gente fez 10 semanas de experiência, assim, né? Cada pessoa citando, lendo poemas ou trechos de livro. Bel e Sara participaram, né? Enfim, aí eu convido também todos a seguirem @encrespados, @revista Emília, e ficar de olho aí nas coisas que a gente tem produzido. Esse momento de hoje vai ficar gravado no YouTube da Revista Emília e do Laboratório Emília, então quem quiser rever e compartilhar, é possível. Então, acho que encerramos por aqui. A gente, na verdade, tem 10 minutos. Eu vi que o Cícero fez uma pergunta. Será que a gente retoma isso? Eu vi aqui que eu vou ler a pergunta e, se der para a gente falar nesses 10 minutinhos, a gente retoma. Ih, perdi? Perdi. Tudo bem. Bel, em sua fala, você traz o problema de pessoas que não têm direito ao silêncio, tão crucial para a reflexão em suas casas, né? Para elas, qual o espaço para o silêncio hoje na literatura? Eu, então, vou ceder a palavra
e pedir para que essa seja a nossa finalização. Então, muito, muito obrigada, Amanda, Sara, Bel e todo mundo que esteve aqui até agora. Olha, é para falar sobre esse silêncio na literatura? Acho o que esses meninos e meninas têm feito para garantir o silêncio. Eu até brinquei um outro dia, primeiro, para garantir o silêncio, às vezes você tem que garantir o direito ao grito. E eu falei disso lembrando de Macabeia, da Clarice Lispector. Ela traz, né, esse direito ao grito. E o direito ao grito é conquistar esse espaço dentro da família, encontrar qual é aquele momento que você vai poder estar acessando esse momento tão íntimo que é esse momento da leitura. Tem algumas pessoas, né, eu estou falando principalmente dos jovens com os quais eu tenho contato, que têm encontrado esse momento na madrugada. Para mim, eu sou uma pessoa notívaga, não é um problema, né? Para outros, tem sido isso de conseguir, né, esticar um pouquinho a manhã para conseguir ficar na madrugada. Tem outros que têm feito isso de uma forma bem colaborativa, que é fazer a leitura com todo mundo da família, e aí envolvendo todo mundo naquele momento, porque o silêncio é também uma construção, né? É uma experiência. Esses meninos e meninas aprenderam a encontrar esse silêncio da literatura com os encontros coletivos, a maioria deles e delas, quando a gente começou a deixar com que os textos literários entrassem em nós pela voz de outros, e alguns pela primeira vez entraram em contato com a sua própria voz de uma forma não traumática, que às vezes a experiência de ler em público, de tropeçar nas palavras que não conhece, são experiências traumáticas. Quando esses meninos e meninas fazem essa construção coletiva de ouvir a voz, de respeitar a voz do outro, é um jeito de aprender o silêncio. E aí vão aprendendo a ler no ônibus, a ler em tudo quanto é lugar que a gente pode ocupar. Então, o silêncio na literatura, ele vem também nessa conquista desse direito ao grito, né, de dizer, eu posso ficar lendo, também se a literatura não serve para nada. É isso. Obrigada pela pergunta, Sistra. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, até. Obrigada.